Jesus anda sobre as águas. Hoje vamos falar de fé, a fé que precisamos ter para recebermos o milagre, né? A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode orar, mas se você não tiver fé, você não recebe o teu milagre. Eu preciso orar e ter fé. E ter fé, eu preciso orar e confiar em Deus. Porque se eu oro, né? Se eu oro e confio em Deus, eu descanso, entendeu? Eu tenho paz. Porque eu sei que tudo está no controle de Deus e eu sei que esse Deus, na hora certa, ele vai entrar com providência. Na hora certa, ele vai entrar com a resposta que você precisa. Na hora certa, ele vai vir com o milagre que você precisa. A mulher de fluxo de sangue, 12 anos com aquela enfermidade. Você talvez não esteja 12 anos doente, mas está aí há muito tempo orando pela libertação do teu filho, pela libertação da tua filha, pela tua libertação. Você está aí orando, pedindo oração, né, por alguma coisa, por um milagre, por algo que é impossível de você fazer. Porque milagre, gente, é o impossível, né? Milagre é aquilo que não podemos fazer. Você tem que entender que tem coisas que você pode fazer. E você tem que entender que tem coisas que você não pode fazer. Então é Deus que vai fazer e isso é milagre. Então, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Então, e logo ordenou Jesus, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar. Jesus subiu ao monte para orar. Jesus vivia orando e pregando a palavra, orando e curando os enfermos, orando e fazendo a obra, né? Jesus era aquele que mais orou nessa terra. E ele ainda continua orando, né? Porque ele está onde? À direita do Pai, intercedendo por você e por mim. Jesus está intercedendo por nós. E diz o quê? E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quem sabe você está aí passando por essa situação. Você está passando por uma situação que o vento está ao contrário a você. Que tudo está ao contrário, que tudo está do contra, que nada dá certo, né? Sabe, você está vivendo esse momento, irmã, nada dá certo. O vento está ao contrário. Você tenta uma coisa, não dá certo. Você faz uma coisa, não dá certo. Você pensa uma coisa, não dá certo. Então, você está vivendo isso, esse momento na tua vida. Que nada está dando certo. Já fez plano, já fez investimentos, né? E já comprou remédio, e já procurou médico, e já procurou um monte de pessoas de oração, vive correndo atrás de pessoas de oração, corre atrás de profetas, corre atrás de todo mundo, né? Você está vivendo, já correu para tudo quanto é canto, querendo ali uma resposta para o teu problema, querendo uma solução para o teu problema, querendo uma cura para a enfermidade, querendo uma resposta se é de Deus para a tua vida, se não é de Deus. Quem sabe você está vivendo esse vento contrário, né? Agora escute aqui o que vai acontecer. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. Olha como Jesus era, gente, na terra, cheio de fé, cheio de confiança em Deus, no Pai que estava nele. Então, enquanto os discípulos estavam agoniados com o vento contrário, com a água que estava enchendo o barco, com as ondas, né? Enquanto os discípulos estavam agoniados com os problemas da tempestade, você pode estar aí agoniada com algum problema,
Presta atenção nessa mensagem. Sabe, você está aí, ó, presta bem atenção. Você tem orado, você está no caminho da verdade e da vida, você recebeu Jesus como teu único, suficiente Salvador, teu nome está escrito no livro da vida, você é um discípulo de Jesus porque você está aprendendo com os ensinamentos de Jesus, com a palavra dele, mas você está aí vivendo nesse momento, sendo discípulo, orando, tendo Jesus na tua vida. Então, temos que prestar atenção. O que Jesus está ensinando aqui nessa mensagem? Você tem Jesus. Os discípulos tinham Jesus aqui. Jesus estava com os discípulos. Jesus só tinha deixado o discípulo por um momento no barco para ir orar. Para ir orar. Na verdade, ele se afastou dos discípulos e foi orar. E aí o que aconteceu? Os discípulos passaram por lutas, por dificuldade, se desesperaram, sabendo que Jesus estava com eles. E é isso que muitas das vezes você está vivendo. Você tem Jesus na tua vida e está ansioso, está desesperado, está em depressão. Você tem Jesus na tua vida e está aí perturbado, preocupado, não dormiu a noite toda. Você tem Jesus na tua vida e você está sem fé, você está sem confiança. Então, louvado seja o nome do Senhor. Aí o que aconteceu? Jesus começou a andar sobre as águas. Maravilhoso, né? Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. Então, gente, o problema que vivemos, nós temos que andar. Você não pode ficar parado. Você não pode ficar chorando. Você não pode ficar desesperado. Você não pode ficar sem dormir. Você está com problema, mas vai para o teu trabalho. Você está com problema, mas se alimenta. Você está com problema, mas ora. Você está com problema, mas lembra que Jesus está com você. Lembra que Jesus está perto de você. Lembra que Jesus está no controle de tudo. Porque esse é o problema. A tempestade vem, a situação vem, a enfermidade vem, a falta de dinheiro vem. Eu não sei qual é a tempestade que você está vivendo, mas lembra que Jesus está com você. Lembra que Jesus está, ele pode ter se afastado para orar, né? Ter se afastado para orar. Mas o que acontece? Quando você chama por ele, ele vem ao teu encontro. E muitas das vezes você está chamando o nome de todo mundo. Você está indo atrás de todo mundo, mas você não chama por Jesus. Então os discípulos chamaram por quem? Por Jesus, gente. De quem você tem chamado? Você tem corrido atrás de quem? Você vive correndo. Igreja em igreja, casa em casa, aonde fala de Deus você tá, onde tem alguém que revela profundo, oculto, escondido, você tá, mas você não chama Jesus. Você não vai em encontro, você não busca aquele que você devia buscar. Então as pessoas, elas vivem em busca de pessoas. E nós não podemos vir em busca de pessoas. Nós temos que ir em busca de Jesus. O socorro vem de Jesus. O socorro que você precisa é esse vento que tem que ser acalmado, essa tempestade que tem que ser paralisada na tua vida, esse problema aí que você quer que seja resolvido, que você está aqui pedindo oração. Eu quero dizer para você que você tem que buscar Jesus. Chamar por Jesus. Bater na porta de Jesus. Bate, continua batendo em oração. Continua orando, continua jejuando, continua buscando Ele. Continua buscando Ele. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta, vai para o templo e ora. O templo é a casa de oração. A tua casa tem que ser casa de oração. Às vezes você vai em busca de pessoas de oração, mas você não tem vida de oração. Qual é a diferença de Deus responder a minha oração e a tua oração? Qual é a diferença de Deus responder quando eu oro e de Deus responder você que ora? Qual é a diferença? Você sabe? Porque se você vive, né? E manda, tá? Tu vai afastar as pessoas da tua live, né? Porque essa live de oração é em palavra. Eu posso até afastar as pessoas da minha live, mas eu quero que elas se cheguem mais perto de Jesus. Eu quero que elas sejam dependentes de Jesus e não de mim.
Entendeu? Eu quero que elas busquem aquele que pode acalmar a tempestade. Eu quero que elas tenham relacionamento com Ele, vida com Ele, intimidade com Jesus. Então, a diferença desses que muitos procuram, né? Ai, vamos lá naquele homem de fogo, aquela mulher de fogo, vamos lá com aquele profeta, vamos lá com aquela profeta, vamos lá com aquele lá que adivinha, vamos lá com aquele que está cuspindo fogo, que está fazendo milagre, que está revelando CPF, número de telefone, endereço, vamos lá com ele. Por que você não vai lá com Jesus? Por que você não vai em busca de Jesus? Por que você não chama por Jesus? Por que você coloca tua fé em pessoas e não coloca tua fé em Jesus? É isso aqui que ele quer despertar em você e em mim. E muitas das vezes você está aí buscando esse tipo de pessoas, mas continua sem fé. Continua sem crer em Jesus. Continua sem dar glória para Jesus e dar glória para os homens, e dar glória para as mulheres, e dar glória para os adivinhos, e dar glória para tanta gente e não glorifica a Jesus. Então, meu querido, minha querida, tua história vai mudar. A nossa história muda quando nós buscamos a Jesus. A tempestade acalmou, o vento acalmou quando eles chamaram por Jesus. Não foi isso? Então é esse nome que tem poder, esse nome que tem poder, esse Jesus vem ao teu socorro, vem ao teu encontro. Ou você vai ao encontro dele, como a mulher do fluxo de sangue, ela foi aonde Jesus estava e ela tocou nele com muita fé e foi curada. Aqui, Jesus foi aonde eles estavam no barco. E o que aconteceu? Jesus andou foi pelas águas. Ele andou sobre as águas e ele, acalmou a situação. Então, louvado seja o nome do Senhor, ou ele ande sobre as águas, mas ele está no controle de tudo. Escute bem. Mas a quarta vigília da noite dirigiu a Jesus para eles andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se. Assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Agora olha só, gente. Imagine, né? Jesus indo lá socorrer e os discípulos nunca tinham visto ninguém andando sobre as águas. E quando viram, eles gritaram com medo. Eu fico pensando, eu acho que eles esqueceram o medo da tempestade e ficaram com medo do próprio Jesus que estava andando sobre as águas. Eles acharam que era um fantasma. Ele não era um fantasma, ele era o Filho de Deus. Ele era a própria fé na terra. Ele era a própria fé na terra, o próprio milagre na terra. Ele era, louvado seja o nome do Senhor, aquele que faz o impossível. Porque andar sobre as águas é impossível, não é verdade? E é isso que Jesus faz na tua vida e na minha vida, o impossível. Aquilo que você pode fazer, que eu posso fazer, nós temos que fazer. Mas aquilo que Jesus vai fazer, meu querido, minha querida, não adianta. É Ele que vai fazer. E muitas das vezes você não entende. Você não entende que para você ter um bom relacionamento, isso depende de você. Para você ter um bom casamento, uma boa relação com teu marido, com a tua esposa, depende de você. Não depende de Jesus. É você que tem que saber tratar bem teu esposo, saber tratar bem tua esposa. Para você ter um trabalho, também depende de você. Você tem que enviar currículo, você tem que ir atrás do trabalho, você muitas das vezes tem que aceitar um trabalho porque você está precisando do dinheiro e às vezes você escolhe o trabalho, às vezes você quer que a pessoa ore para você ter um trabalho, mas você não sai de casa, você não vai atrás do trabalho. O que é para você fazer, você tem que fazer. O que é para Jesus fazer, Ele vai fazer. Ele vai, te esforça que Ele te ajuda. Então, você quer uma resposta de Deus, como a irmã estava querendo uma resposta de Deus para dizer sim para esse homem? Ela tem que ver.
Ela tem que ver se verdadeiramente ele fala que ama de verdade. Ela tem que ver verdadeiramente quem ele é, defeitos e qualidades. Ela tem, porque às vezes, gente, quando a pessoa quer casar com outra, só mostra a qualidade. Lembra lá o que eu disse no início da live? Que às vezes a pessoa casa e diz assim: se eu soubesse que você era assim, não tinha casado com você, né? Às vezes a pessoa casa com aquela pessoa, quando casa ela descobre que não era aquilo que era quando era namorado, quando era noivo. Aí a pessoa diz: se eu soubesse que você era assim, nunca que eu tinha casado com você. Você já ouviu isso? Eu já ouvi demais. Eu já ouvi muito, 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 muito. Eu já vi mulheres casadas pedir oração, porque casaram com pessoas erradas, que estão vivendo em sofrimento, que estão vivendo com homens preguiçosos, que não querem trabalhar para ser o homem responsável pelaquela casa. Que eu já vi mulheres casadas com homem que estão arrependidas, chorando, sofrendo, porque foram conhecer esse homem depois de casada, né? Entendeu? Então, vigie bastante você. Você que vive pedindo oração pela vida sentimental. Então, Jesus, ele vai mostrar quem é essa pessoa. É a única coisa que eu digo. Pede para Deus mostrar o coração dessa pessoa. Ele vai mostrar o profundo, oculto, o escondido. Fica preparado. E quando você descobrir, você vai chorar. Mas você vai dizer assim: Deus me deu foi livramento desse homem. Deus me deu foi livramento dessa mulher. Entendeu? Depois você vai se alegrar e vai dizer: poxa, obrigado, Deus, que tu me livrou. Me livrou, né? De cair num laço, num engano, numa ilusão, de cair numa tempestade. Então vamos lá? E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo. Sou eu, não tem mais. E foi isso que Jesus veio dizer aqui nessa manhã para você. Tende bom ânimo. Você está passando por luta, por diversidade, por enfermidade, por algum tipo de problema. Mas Jesus veio dizer para você: tende bom ânimo e não temas, porque Jesus está contigo. Jesus está no barco. Jesus está sob controle de tudo. Jesus está vendo quem está querendo te enganar. Jesus está vendo quem está querendo te roubar. Jesus está vendo quem é contra você, quem é a favor de você. Jesus está vendo o reino espiritual que trama para te derrubar, que está querendo destruir teu casamento, que está querendo destruir tua empresa. Jesus está vendo todas as coisas e ele está dizendo para você: não tem mais. Não tem mais. Tem de bom ânimo, tem de fé. Crer no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Crer no Senhor e serás curado. Crer no Senhor, porque Ele tem te guardado, Ele tem te livrado, Ele tem te abençoado, Ele tem dito não. Ele tem dito não para você, porque esse não de Deus é livramento para você. É livramento, porque as pessoas estão esperando aí um sim de Deus, né? As pessoas sempre querem o sim de Deus. As pessoas nunca querem o não de Deus. Esse que é o problema. Às vezes eles vêm para cá e Deus está dizendo não para essa pessoa. Aí ela não aceita, ela vai para outro live, para outro canto, porque ela quer ouvir um sim. Enquanto ela não ouvir um sim, ela não para de ficar procurando resposta. Você já prestou atenção? Que muitas das vezes Deus está dizendo não para nós, só que nós não queremos o não de Deus. Aí você corre para todo lugar porque você quer ouvir um sim de Deus. Então tem gente que é assim. Enquanto elas não escutam um sim, elas não param. Elas não param. Quando elas escutam sim, elas dizem: essa pessoa é de Deus. Esse aqui é de Deus para minha vida. Esse aqui Deus usou para mim. Porque as pessoas só querem ouvir sim, gente. As pessoas só querem que seja feita a nossa vontade e não a vontade de Deus. Poucos aceitam o não, né? Poucos aceitam o não de Deus. Não é hora, não compra, não vai, não casa, não, esse homem não é para ti, essa mulher não é para ti. Lembra lá dos teus pais quando te aconselhava: meu filho, essa mulher não é para ti. Minha filha, esse homem não é para ti.
mas você não quer dar ouvido pro teu pai. Aí você vai lá com aquela amiga diz bem assim, não, ele é para ti, casa com ele é bonito, ele é rico, né? Não, casa com ele te ama, ele tá louco por ti. Aí lá e não houve conselho do pai e da mãe, porque foi um não, né? Aí houve o conselho da amiga que disse que sim, sim, ele é para ti. Por isso que eu tenho muito cuidado, gente. Quando chega alguém com vida sentimental, dizendo, irmã, eu quero uma resposta de Deus, se esse homem é para minha vida, pelo amor de Deus. Eu trazer essa responsabilidade para mim, quero não, gente. É muito sério. É muito sério você dizer assim, esse homem é de Deus para tua vida, essa mulher é de Deus para tua vida. É muito sério isso. Você você está colocando uma pessoa ali, uma responsabilidade ali de ela trazer alguém para a vida dela que pode não ser uma boa pessoa. Então, as pessoas de dizer, irmã, esse homem é para mim, eu vou dizer não. Eu vou dizer, eu não vou dizer não nem sim, eu vou dizer para você orar para Deus mostrar o coração dessa pessoa. Aí a você vai receber a resposta que você quer, porque Deus vai mostrar. Com certeza, ele mostrou para mim, por que ele não vai mostrar para você? Lembra lá que eu estava orando 1 ano com alguém e Deus mostrou que ele vivia com outra mulher? Vivia com outra mulher e estava botando na rede social que queria uma noiva, uma mulher de Deus. 1 ano orando, era orando, gente. Conversava e orava, entendeu? Não era outras coisas, não, era orando mesmo. Orar e louvar e falar das coisas de Deus. Tá entendendo, gente? E aí o que foi que aconteceu? Deus mostrou o coração do homem e não era de Deus. E Deus me deu livramento. Vamos lá. Então, não foi ninguém que disse para mim, não, gente. Não foi ninguém que chegou comigo e disse assim, esse homem não é para ti. Pelo contrário, o que mais eu vi era pessoas dizendo que ele era para mim. É. Só que a gente não é piolho para ir pela cabeça dos outros, né? O que que a gente faz? A gente ora. A gente ora e pede para Deus confirmar, para Deus mostrar o profundo, oculto e escondido. E ele mostra. E ele mostra, gente. Ele disse para Jeremias: clama a mim e mostrarei coisas ocultas, ocultas. Então você, mulher, o que que é oculto? É o que está escondido no coração da pessoa. O que essa pessoa esconde de você. O que esse homem esconde de você. O que essa mulher esconde de você. Agora, cuidado quando você descobrir o oculto. Não vai sair matando os outros. Não vai sair batendo os outros. Não vai sair brigando com os outros quando é apenas, né, dizer não. Não, isso eu não quero para minha vida. Você não precisa humilhar ninguém, não precisa sair batendo em ninguém, matando em ninguém. Deus vai mostrar o oculto. Vai mostrar o oculto escondido. Louvado seja o nome do Senhor. Ele mostra, gente. Ele mostra. Ele cumpre a palavra dele. A única coisa que você precisa é orar, orar. E você não tem que ficar nessa. Eu vou lá com a irmã, que a irmã vai dizer se é de Deus ou se não é para minha vida. Quem tem que saber se é de Deus para tua vida é você. É você que tem que saber. É você que tem que ter essa visão de que essa pessoa é para a tua vida ou não é. Você tem que saber se ela está mentindo para você, se não está. Você tem que ter esse discernimento. Porque já pensou alguém ser responsável? Alguém dizer assim, eu só casei porque fulano disse que era de Deus para mim. Pelo amor de Deus, é o que mais eu escuto, gente. São pessoas dizendo assim, eu casei porque o profeta disse que era meu marido, eu casei porque os profetas disseram que era minha mulher. Você é piolho para ir pela cabeça dos outros? Mas era profeta, hein, irmão? Sim, era profeta, mas vai estudar a Bíblia para ver se esse profeta estava profetizando na Bíblia para você. Porque eu estou aqui profetizando para você, eu estou dizendo que vai lá para Jeremias, onde o Senhor disse para Jeremias: clama a mim que eu vou te mostrar o oculto, o escondido, coisas grandes para a tua vida. Aí você clama, você ora, Deus vai mostrar se esse homem está mentindo, se essa mulher está mentindo para você, se esse amigo está mentindo, se essa amiga está mentindo, se esse sócio aí, ele está mentindo, está te enganando, se ele é de confiança, se você pode entrar nessa situação. Clama ao Senhor.
Entendemos, gente? Entendemos? Porque aí você não vai poder dizer assim, eu só estou vivendo isso porque o meu amigo falou para mim fazer. Porque a irmã diz, por isso que eu tenho muito cuidado. Vocês pensam que vão chegar aqui comigo e eu vou dizer, irmã, esse homem de Deus para mim, para ti? Não vou não, gente, não vou mesmo. É muito sério, gente, isso. É muito sério, principalmente no tempo de hoje. Principalmente no tempo de hoje. Aqui na live, muitas mulheres já chegaram comigo, irmã, essa pessoa é de Deus para minha vida. Vamos orar. Ore para Deus mostrar o coração desse homem para você. Ora para ver se é um encantamento. Se for um encantamento, que Deus desfaça. Veio umas irmãs aqui comigo, elas disseram assim, irmã, era um encantamento que o rapaz nem sequer sumiu da minha vida. Teve uma irmã aqui, gente, que ela chegou comigo e me pediu oração. E eu disse para ela, ora, se for um encantamento, Deus vai te desfazer. E pede para Deus mostrar o coração desse homem. Amém, ela sumiu. Quando pensou que não, ela veio. Ela veio aqui, irmã, eu orei, o que você mandou, o homem sumiu da minha vida. Ele nem veio dizer que não me queria mais, ele sumiu. Entendeu? É isso que nós precisamos, gente. Enxergar aquilo que é de Deus para nossa vida. Então é nós que temos que enxergar, não é os outros que vão dizer para você, não é os outros, nós não podemos ser dirigidos pelos outros. Nós temos que ser dirigidos por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. A tua vida sentimental, ela é muito séria, gente, para você esperar resposta de pessoas. Mas tem lugares por aí que você for, a pessoa vai dizer, vocês são de Deus. E depois essa mulher vai estar chorando, vai estar sofrendo, porque verdadeiramente não foi de Deus, não foi de Deus. Então, eu tenho muitas mulheres que me procuram nessa situação. Mulheres que já quiseram tirar sua própria vida por causa de homens. Mulheres que loucas, desesperadas, gente. Desesperada. Você, é muito sério isso. Esse tipo de pessoas me procuram pedindo ajuda, pedindo oração, choram na minha presença, choram contando o seu sofrimento, choram porque estão em depressão, choram pedindo ajuda, gente. Entendeu? É muito sério isso. Louvado seja o nome. Todos nós temos livre acesso a Deus para orar e vigiar. Todos nós temos livre acesso, mas as pessoas vivem como na aliança velha, né? Que vivem atrás de profetas, de revelação. As pessoas vivem assim, atrás de profetas, de revelação, de adivinhos. Por quê? Porque não querem viver essa promessa. Livre acesso ao Pai. Você fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e chora. Continua orando. Porque Deus vai se revelar a você. Ele vai se revelar. Pede para Deus te dar discernimento, gente. O dom do discernimento, para você discernir. Você vai conhecer uma pessoa que mente só na conversa. Você vai conhecer uma pessoa que é inconstante, né? Que hoje dá uma palavra, amanhã a palavra mudou. Entendeu? Então, o Senhor te dá esse discernimento. Lembra lá que as mães sabem quando os filhos estão mentindo? Pois é. Então, a gente tem que saber quando as pessoas mentem para nós, que estão lá mentindo e a gente erra por isso. Então a gente tem que buscar os melhores dons para a nossa vida. Senhor, me dá o dom de discernimento para que eu não seja enganada pela aparência. Mostra o profundo, o oculto, o escondido. Vai lá para Jeremias 33, estuda lá, desce em oração, desce nas madrugadas, fecha a porta do teu quarto e ora. Senhor, eu quero o profundo, o oculto, o escondido. Eu quero ver o que os meus filhos estão vendo. De vez em quando eu oro pedindo para Deus. Senhor, mostra como é que está a vida dos meus filhos, como é que está meu irmão, como é que está, mostra como é que eles estão, o que eles estão precisando de oração, de ajuda. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, eu oro até quando eu quero dar presente para alguém.
Eu oro a Deus para Deus me mostrar o que aquela pessoa quer ganhar de presente. Se você sabia disso, meu Deus do céu, eu oro. Aí eu vou, Senhor, fala no meu coração, mostra no meu coração o que eu tenho de dar de presente para essa pessoa. Ele mostra tudo que a gente pedimos. Deus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, gente. Jesus é maravilhoso, meu Deus do céu. Então o Senhor está dizendo, você está nessa situação, tem bom ânimo. E não temas, não temas. Porque estamos passando o que estamos passando, mas o Senhor é contigo, o Senhor é comigo. Ele vai abrir os nossos olhos, Ele vai mostrar a verdade, Ele vai trazer para nós aquilo que precisamos, Ele vai tirar de perto de nós aquilo que tem que ser tirado. Louvado seja o nome do Senhor, Ele vai cumprir a promessa dEle na tua vida, na minha vida. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. Aí Pedro, né? Gente, o ser humano é muito duvidoso, né? Olha só. O ser humano, pense numa pessoa. Nós somos pessoas que vivem duvidando. Jesus andando sobre as águas. Aí Pedro pega e diz assim, se és tu, manda eu ir até tu, né? Escuta aqui, gente. Olha a dúvida de Pedro. O que a dúvida faz na nossa vida? Vou dizer uma coisa para você. Eu não sei se a Maria está aí ainda. Se você está com dúvida para tomar uma decisão, você está com dúvida para casar, não casa. Por quê? Porque você não tem certeza do que você quer, né? Dúvida não vem de Deus. Quem tem dúvida não tem fé. Atenção. Deus não trabalha na dúvida. Dúvida não. Quem tem dúvida não nem feche negócio. Se você está com dúvida de comprar um carro, não compre. Se você está com dúvida de vender uma casa, não venda. Se você está com dúvida se essa pessoa é para tua vida, então não casa, porque você não tem certeza do que é para você fazer. Então, com dúvidas, Deus não opera na dúvida. Ele opera na fé, na fé. O que vem de Deus é com certeza. Isso é para mim fazer, porque Deus está comigo, Deus me deu a direção, Deus preparou tudo. As pessoas dizem bem assim, eu ainda não casei porque o inimigo está atrapalhando, está guerreando. Nada disso. Se é vontade de Deus, tu casar, Ele prepara carro, prepara roupa, prepara festa, prepara tudo, porque é de Deus. Agora, se tem um atrapalho aí, se está acontecendo de não dar certo, é porque não é de Deus. Não é de Deus. Por quê? Porque as coisas de Deus, Ele está no controle. Ele está no controle, ele está no preparo, ele está trabalhando, ele está agindo, ele está no comando. Quando não é de Deus, aí, quando ele não quer que aconteça, as coisas começam a dar errado, gente. Por quê? Porque não é para acontecer. Você está orando para quem? Para Deus ou para o outro lado? Você está orando para Deus. Então, se está dando errado, Deus está dizendo, minha filha está dando errado porque não é da minha vontade. Lembra lá da minha história que estava dando errado? Porque não era da vontade de Deus. Um ano, né? Indo numa cidade ou em outra cidade. Um ano eu estava em Manaus, ele estava em Fortaleza. Um ano orando. Naquele tempo não tinha vídeo chamada. Na época, não tinha vídeo chamada para me conhecer a família, né? Eu conhecia por fotos, mas não tinha vídeo chamada. E pela voz, né? Pela voz. Falava da palavra, orava a palavra, louvava lindamente, com o dom do louvor lindo, né? Mas lá escondidinho dentro de casa. Entendeu, gente? Então, vamos lá continuar. E logo Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Aí Pedro, né? Mas sentindo o vento forte, o que aconteceu? Pedro teve medo. Então não toma decisão se você estiver com medo. Porque Pedro, ele foi andar sobre as águas, né? Ele foi. Mas ele teve medo, o que foi que aconteceu? Ele afundou um pouco,
na verdade. Aí lá pediu socorro de novo de Jesus. Eu não sei nadar. Se eu for andar pelas águas, eu afundo. A minha fé não vai fazer eu nadar. Porque eu já tentei e nunca aprendi. Agora que eu não vou aprender mesmo. Tá entendendo? Então a fé é isso, gente. A fé é a gente fazer as coisas sem medo. Sem medo. Porque a fé, ela te encoraja a tomar decisões. É isso que Deus faz na tua vida. Você faz com fé e não com medo. Porque tudo aquilo que é feito com medo vai afundar, vai destruir, vai acabar, ou pode até morrer, né? Entendemos? Estamos entendendo? Aí, olha só. E logo Jesus estendendo a mão, Jesus sempre está estendendo a mão para você. Jesus sempre está estendendo a mão para nós. Jesus sempre está com a sua mão estendida. Basta você orar. Basta você pedir socorro. Pela segunda vez, Pedro estava pedindo socorro de Jesus. A primeira, enquanto o vento estava ao contrário, o barco estava enchendo de água, ele chamou por Jesus. E agora, a segunda vez, chamando por Jesus. Então, o que falta? Você está com problema? Você está com medo? Você pode estar dizendo de novo a tempestade na minha vida, de novo na tua vida, mas continua chamando por Jesus, porque a mão dele está estendida na tua direção. A mão do Senhor não está encolhida, gente. Ela está estendida para nós. Se você tem que chamar por Jesus 10 vezes, 15 vezes, 100 vezes, chama. Chama por ele. Tu não precisa chamar pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu irmão, pelo teu vizinho, pelo teu chefe. Não sei por quem você está chamando. Quem sabe você está chamando tantas pessoas, mas não está chamando por Jesus. Não está chamando por Jesus. Estamos entendendo o que Jesus quer. Que a gente chame por ele, que a gente peça socorro dele, peça ajuda dele, espere ele. Gente, ele. Não adianta você chamar Jesus e depois você chamar outras pessoas. Não adianta você chamar Jesus agora, depois você está chamando todo tipo de pessoa, né? Você está entendendo? Pedro, nessa situação, uma coisa ele fez certa. Ele só chamou por Jesus. Ele só pediu ajuda de Jesus. Ele não pediu ajuda de terceiros. Ele não pediu ajuda de adivinhos, de curandeiros. Ele não pediu ajuda de profetas. Ele não pediu ajuda de ninguém. Ele pediu ajuda de Jesus. Às vezes você está aqui, você já fez a tua oração, né? Pediu ajuda de Jesus. Aí depois você está pedindo ajuda lá do fulano, do ciclano, do beltrano, do adivinho, não sei mais de quem. Está lá pedindo ajuda de todo mundo. Quando você está pedindo ajuda de todos, você está tirando ali a tua fé em Jesus. Entendeu? Enquanto a gente não tiver esse entendimento, gente, a gente vai viver pedindo socorro dos outros. Mas quando nós tivermos o entendimento que o nosso socorro vem do Senhor. Davi precisava de socorro todo o tempo, nas batalhas, para derrubar o gigante, até para se arrepender, não é verdade? Mas ele foi em busca de quem? Do Senhor, ele foi em busca de Deus para derrubar o gigante. Davi as armaduras de Saul, as armaduras de Saul não serviam para Davi, né? Mas Davi foi ali, orou ao Senhor, buscou ao Senhor e foi para aquela batalha na direção do Senhor. Às vezes você entra numa batalha sem direção do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos entendendo, gente, o que a nossa fé tem que ser colocada no Senhor. É no Senhor, gente, porque dele vem o teu socorro. Por isso Pedro 2 vezes chamou por Jesus. Por que ele não chamou pelos outros discípulos? Hã? Ele não chamou por João, ele não chamou por Tiago. Ele chamou por Jesus. É isso que nós temos que colocar na nossa cabeça. Você está orando para Jesus, então crê nele.
Crê nele, você está buscando o Senhor nas madrugadas, nas vigílias, na casa de oração, no templo. Você tem buscado o Senhor nas tuas orações, né? No teu oculto, no teu escondido. Então confia no Senhor. Confia nele, confia, espera. O problema é que os seres humanos não sabem esperar. Querem tudo para hoje. Querem tudo para ontem, na verdade. Eles não querem esperar o tempo de Deus. Eles não querem esperar a semente crescer. Eles não querem esperar o fruto gerar, né? Lembra lá de Sara e Abraão? Lembra lá de Sara e Abraão? O que aconteceu? Sara não esperou o tempo de Deus, gente. Foi lá, dar um jeitinho, deu a concubina para Abraão, né? Bem que ela podia estar livre lá daquele problema. E nós também, né? Que por causa disso foi levado um problema para gerações. Então, bem que Sara podia estar livre daquele problema. Não é verdade, gente? Mas ela não esperou o tempo de Deus. E é isso, quando nós não esperamos o tempo de Deus, a gente quer dar o nosso jeito. A gente quer correr para alguns lugares a qual se resolva o teu problema. E não corre para nenhum lugar não, continua correndo apenas para os pés do Senhor. Continue apenas correndo em oração para o teu Senhor. E no momento certo, Ele vai te entregar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus disse o quê? E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Por que Pedro afundou? Por causa da dúvida. Então, por isso, lembra lá que eu disse, quando nós temos dúvida, não podemos tomar decisão, porque vamos afundar. Sem fé não adianta, sem certeza, sem convicção, né? Não, isso aqui é certo. Quando eu vim para cá, para essa terra, gente, eu moro sozinha aqui, não tem ninguém da minha família aqui, ninguém. Deus disse que ia me trazer para essa terra. Meu filho veio primeiro, alugou o canto, meu filho foi aquele que Deus usou para abrir o caminho. Alugou o canto, né? Aí lá o Senhor disse que eu vinha para essa terra. E eu achava que eu vinha para essa terra para ficar junto com meu filho e nós trabalharmos aqui na obra de Deus. Sabe o que aconteceu, gente? O meu filho voltou para nossa terra, voltou para Manaus e eu fiquei. Já vou por 2 anos aqui, só eu e Deus. Mas eu vim para cá porque o Senhor me ordenou a vir. E quando meu filho voltou para Manaus, as pessoas achavam que eu ia embora. As pessoas achavam que eu ia atrás do meu filho, as pessoas achavam que eu ia sofrer. Tem gente que entra aqui e diz assim, meu Deus, você já tem tudo isso na tua casa? Porque alguém que vem de outra cidade, né? Aí, pelo amor de Deus, acha que não prospera. E eles viram que eu estou aqui nesse lugar, mas que Deus está comigo. Eu melhorei da saúde, eu sou abençoada. Por quê? Porque eu vim com certeza. Hoje, né, eles estão lá. E eu estou aqui, na direção de Deus. E nem estou com vontade de ir lá. Nem estou com vontade de ir lá. Por quê? Porque Deus não quer que eu vá. Porque o Senhor, Ele sabe o que está fazendo, trabalhando neles e trabalhando na minha vida aqui. Então, o que foi que Jesus disse para Pedro? Homem de pouca fé. Gente, a palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Pessoas que oram e não ouvem a palavra de Deus, elas não têm fé. O que é ouvir, gente? Coloca em prática a palavra de Deus. Lembra lá da mãe quando diz para o filho, filho, vai fazer isso. Aí o filho não ouve, né? Não ouve e não faz. Entendeu? Então é isso. Quando eu escuto a palavra de Deus, eu tenho que ouvir e fazer. Dar ouvidos. O que é dar ouvidos? É fazer aquilo que o Senhor está mandando. Então, se você pratica a palavra, a tua fé vai aumentar.
A tua fé vai aumentar. Tu vai falar as coisas com certeza. Tu vai fazer as coisas com certeza. Você não vai ser enganado. Você não vai ter dúvidas. Porque a palavra de Deus não deixa você ter dúvidas. A palavra de Deus, ela tira nossas dúvidas. A palavra de Deus, ela tira a nossa cegueira. Ela tira a nossa incerteza. A palavra de Deus nos firma. Nos firma no caminho da verdade e da vida. Você anda com firmeza, com convicção, com certeza que Deus está no controle, que Deus está trabalhando, que Deus está contigo, que Deus está dizendo: não temas, eu estou contigo, não temas que eu estou no controle, estou trabalhando no coração desse, no coração daquele, estou trabalhando no teu coração. Então você está lá na certeza que Deus está no controle, porque muitas das vezes você está orando e você está aí descontrolado. Por quê? Por que você está descontrolado se você está orando? Por que você está desesperado se você tem orado? Por que você está com dúvida se você está orando? Porque falta você crer na palavra de Deus. Crer na palavra de Deus será salvo. Crer na palavra de Deus será curado. Crer na palavra de Deus será liberto. O que falta é nós crermos nesta palavra. Então a oração e a palavra andam junto. Vigiai e orai. Jesus, ele orava e depois ele descia para fazer a obra, né? Ele ia para o monte, ele se separava. Tanto é que quando os discípulos estavam na tempestade, onde que Jesus estava? Estava orando. Jesus não estava na tempestade. Pessoas que oram um pouco vivem em tempestade. Porque Jesus estava orando e não estava na tempestade. Quem estava na tempestade? Os discípulos. Os discípulos estavam orando? Não estavam. Tá entendendo? Então, pessoas de oração, gente, elas têm controle na tempestade. Elas têm fé. Elas têm fé. Quando Jesus estava dentro do barco, né, que acordaram Jesus, ele estava dentro do barco que estava sendo afundado. Ele estava do quê? Descansando. Não foi isso? Ele estava descansando, ele estava agitado com aquela tempestade? Não estava. Ele estava ali sabendo que Deus estava no controle. E não era hora de Jesus morrer, ele não ia morrer naquele barco. Ele não ia morrer. Não era a hora dele. Então, não adianta você ficar doente. Ah, eu vou morrer, eu vou morrer. Não, é tua hora? Tu vai morrer. Se não é tua hora, tu não vai. Tá doente, é só orar. Senhor, o Senhor vai me levar? O Senhor vai me levar, me perdoa, prepara meu coração, prepara o coração da minha família. Senhor, se tu não vai me levar, então me cura, né? Me cura, que eu estou precisando de saúde para cuidar da minha vida, para cuidar da minha família, para fazer a obra, para trabalhar. Entendemos, gente? Entendemos? É tempo de Deus nos escolher, ele vai colher. Mas se não é tempo, ele vai te curar. Não, meu filho, não é tempo não de eu te levar, eu vou te curar. E você é curado. Você está entendendo? Você sai da UTI, você sai do pronto-socorro, você sai desse leito, porque não é tempo. Ainda não é tempo de Deus te levar. Se você tiver esse entendimento, quando você ficar doente, toda vez que eu fico doente, eu digo isso para Deus. Deus, tu vai me levar? Ou se tu não vai me levar, Senhor, então me cura dessa enfermidade. Me tira desse leito. E ele já me tirou até agora, né? Até ontem mesmo, eu estava com dor, gente, desse lado do meu coração, desse lado aqui dos meus músculos, uma dor. Só Jesus sabia como eu estava ontem. Aí Deus usou a missionária para mim numa oração. Vim fazer a live ontem à tarde, com dores. Ela disse que eu entrava aqui calada, com isso, com aquilo, ninguém sabe. Aí eu vou falar para ela. E Deus deu a palavra, qual foi a palavra de ontem? A cura da mulher do fluxo de sangue. Quando eu estava pregando, gente, eu estava tomando a palavra para mim. Eu estava recebendo, Senhor, essa palavra de cura. Então o Senhor vai curar. Gente, quando terminou a live, eu não estou com nenhuma dor desse lado. Nenhuma. Agora eu acordei, né? Fiquei me tocando. Senhor, tu me curaste. Não estou com nenhuma dor que eu estava sentindo no meu corpo. Até a tosse. Vocês lembram que ontem eu estava tossindo à tarde demais? Pois é, ó. Eu tô aqui faz hora, ainda nem tossi, nem tive excesso de tosse. E o excesso de tosse era por causa do quê? Do coração, gente. Do coração. Era por causa do coração. Eu sabia o que estava acontecendo com o meu corpo. Você não conhece o teu corpo? Eu conheço meu corpo, gente.
Eu conheço quando o meu corpo não dá bem, eu conheço quando o meu corpo está com dor, eu conheço quando eu conheço o meu corpo. Tá? Eu conheço quando é problema de enfermidade, quando é o emocional, entendeu? Muita gente que pede oração, que eu fico chorando por pessoas, que eu fico preocupada com pessoas, é minha família. Tá um perigo, o rio Amazonas está um perigo, tá seco, muito incêndio, muito naufrágio. E meu sobrinho estava trabalhando e o Senhor, claro que eu não estava desesperada, estava orando por ele. Traz em paz todos eles. Ontem ele chegou na casa da minha irmã, ela mandou mensagem avisando. Chegou em paz. Opa, Senhor, graças a Deus, obrigado. Não é verdade, gente? Então, louvado seja o nome do Senhor. O que você precisa é dar ouvido à palavra, porque a palavra vai aumentar a tua fé, gente. Não existe vida com Deus sem palavra de Deus na tua vida. Não adianta só você orar e não ter a palavra. E não adianta você ter a palavra e não orar, porque Jesus orava e pregava. Jesus orava e praticava a palavra, exercia a fé. A fé é você praticar a palavra. Quando você pratica a palavra, lembra lá? Onde eu estava pregando a cura da mulher do fluxo de sangue. Eu digo, opa, Jesus, eu já vou te tocar e você curada. E eu fui curada, gente. Não tô com dor nenhuma no corpo aqui. Não tô com dor, estava até agradecendo a Deus. Obrigado, meu Deus, obrigado. Entendemos, gente? É tempo de morrer, Deus vai colher. Não adianta pedir oração, porque é tempo de colher, Deus vai colher. Mas se não é, todas as vezes que alguém me pede oração por cura, o que eu digo? Senhor, se é tempo de colher, prepara o coração dessas vidas. Se não é, levanta desse leito. Quando pensa que não, irmã saiu da UTI, irmã saiu lá do pronto-socorro, irmã, a cirurgia deu tudo certo. Por quê? Porque não é teu tempo de Deus te colher, então Deus vai continuar te curando. Desde criança que Jesus te cura, desde criança que Jesus me cura, não é verdade? Usa os médicos, usa a medicação, usa a nossa fé, não é verdade? Estamos entendendo? Estamos entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. E, deixa eu ver. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidastes? Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo, és verdadeiramente o Filho de Deus. Muitas pessoas só acreditam em Jesus quando vê milagre, gente. Quando vê milagre. Bem-aventurado é aqueles que creem em Jesus sem receber milagre. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Onde Jesus está, acalma o vento. Aonde Jesus está, acalma o teu coração. Aonde Jesus está, a cura, a milagre. Aonde Jesus está, a fé. Se não é agora a hora do teu milagre, quem sabe é amanhã, daqui a um ano, mas ele vai acalmar o teu coração e vai dizer para você, não temas que eu estou contigo. Viver com Deus é uma experiência que você nunca viveu com ninguém. Toma posse da palavra de Deus. Toma posse da palavra de Deus para a tua vida. Porque você vai viver milagres, você vai viver sobrenaturais, você vai viver o oculto, o escondido de Deus, coisas grandes. Porque às vezes as pessoas acham que coisas grandes é você ter milhões no banco, é você ter uma mansão, né? É você viajar por todo canto, é você ter muitas roupas, muitos sapatos, ser bem-sucedido na vida material. Coisas grandes, gente, é viver essas experiências sobrenaturais de Deus, esses ocultos escondidos, esses milagres que a medicina não entende. Os teus inimigos, os teus amigos estavam ali, esperando a vida, né? Esperando o milagre. Mas os teus inimigos estavam esperando a morte, esperam tua morte. E Deus vai e confunde. Confunde, não, mas não ia morrer. Quando alguém diz, mas não estava para morrer, pode ter certeza que essa pessoa não estava orando pela tua vida. Não estava. Porque aqueles que estão orando pela tua vida, eles estão esperando você sair ressuscitado dessa UTI. E não esperando a tua morte. Você já ouviu aquelas pessoas dizendo, mas ainda não morreu?
São pessoas que estão esperando a tua morte. Porque aqueles verdadeiramente que têm vida de oração, ele nunca vai esperar a morte de alguém. Ele vai dizer, Deus vai curar. Se não é tempo de levar, vai sair desse leito, vai contar milagre, vai viver milagre. E você vive milagre. Mas aqueles que não oram pela tua vida, estão esperando a tua morte. Eu oro pelas vidas. Mas eu também digo, né? Senhor, se é tua vontade, faz a tua vontade. Porque Jesus está colhendo a muitos, né? A gente já sabe que nós estamos no final da obra. A gente já sabe que já estamos perto do arrebatamento. Hoje eu estava falando para Jesus nas minhas orações, Senhor, falta o quê? Uns 3 anos? Ele não pode dizer quando ele vai vir para mim, né? Mas a gente está muito perto a vinda do Senhor. Está muito perto mesmo. Então, daqui a pouco, a gente está arrebatado, daqui a pouco a gente vai viver o grande milagre, que é o milagre da salvação, o grande evento, né? O arrebatamento.